dia, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. A gente já estudou o tecido nervoso, estudamos a fisiologia, né, e a anatomia do sistema nervoso humano. A gente viu as partes, como que funciona, o que cada parte faz. Então a gente viu a questão do cérebro, do cerebelo, da região ali do tronco encefálico, né? A gente viu a questão da hipotálamo e da hipófise. Mas a gente também tem que entender que esse sistema nervoso ele não surgiu dessa forma. Ele sofreu ali um processo evolutivo ao longo dos grupos de seres vivos. Então, da mesma forma que a gente tem a evolução das espécies, a evolução da tecnologia, a evolução de tudo, a gente tem a evolução também dos sistemas do nosso corpo. E hoje a gente vai falar especificamente da evolução do sistema nervoso. É possível uma pessoa ficar paralítica ou tetraplégica devido a um acidente, seja ele de carro, seja ele uma queda, seja ele uma pancada? Sim, é possível. Tá? Isso vai depender muito da região em que aquilo foi atingido. E você vai, dependendo de onde foi essa lesão, na sua espinha, nas suas vértebras, você vai ter um tipo de comprometimento. Então, olhando para essa imagem aqui, quando você tem uma lesão ali na região da C1 e C4, que é a região das vértebras cervicais, você vai ter o comprometimento de toda aquela região para baixo. Quando você tem ali uma lesão na C5, até ali a primeira torácica, você vai ter o quê? Você vai ter o comprometimento da região dos ombros para baixo. Quando você pega ali já no meio, né, da região torácica, ali entre a T2 e a T6, você vai ter o quê? Uma paraplegia. Você vai perder apenas o movimento das pernas. Antes você perdeu o quê? Pernas, membros superiores e inferiores. Então é uma tetraplegia. Então você vê, ó. E por último, quando você atinge ali a região lombar, você perde ali os movimentos da região da coxa, né, para baixo, da região ali da pelve para baixo. E isso vai se demonstrar de maneiras diferentes, dependendo de como é a lesão, como a gente viu aqui. Então eu trouxe algumas imagens de raio-x para você ver esses tipos de lesão. Então aqui na primeira imagem, ó, você tem o quê? Uma lesão ali na cervical. Com certeza essa pessoa foi o quê? Tetraplégica. Você vê que tem um rompimento ali, ó, uma descontinuação daquelas vértebras. E aqui embaixo você tem ali lesões ali na região da torácica e da lombar. Olha ali o tipo de lesão. Provavelmente essa pessoa é paraplégica. Então essa pessoa pode ter o que? Uma paraplegia. Porque quando você tem um rompimento dos nervos, você perde a comunicação dali em diante. Tá? A informação ela não passa. E a gente viu que o tecido nervoso, ele não, as células elas se desenvolvem durante a infância e elas vão morrer com você. Elas não conseguem ter ali um grau de regeneração como outros tipos celulares. E nesse capítulo a gente vai ver mais focando aí na questão da evolução do sistema nervoso entre os grupos de animais. Tá? Então aqui na imagem a gente tem os quinidários, os plateuminos, um artrópode ali, um inseto, e por final a gente tem um ser humano. Então vamos lá. Quando a gente fala dos quinidários, que sim, são animais, tá? Os corais, as águas-vivas, as hidras, tudo isso são animais. Tá? Isso foi visto no primeiro ano. E como que é o sistema nervoso deles? É difuso. Tá? O corpo ele possui uma rede, tá? Como mostra ali na imagem, uma rede de neurônios interligados. Mas ele não possui um centro de comando de onde aqueles estímulos vão partir, vão ser interpretados e tudo mais. É só uma rede, tá, de neurônios, onde eles ficam se comunicando, mas sem ter um centro ali para comandar tudo aquilo. E como eu mostro ali na imagem, ó, ele é totalmente disperso, ele é difuso, ele não tem um comando central, diferente da gente. Tá? Então onde é que a gente vai ter isso aí aparecendo? Nas águas-vivas, nos corais, nas hidras, tá? Nos quinidários de uma maneira geral. Aí você vai ver que a cada grupo que a gente for passando, a gente vai tendo uma diferenciação entre os grupos. No intuito de quê? De ir melhorando, tá? Uma evolução mesmo. Então, nos plateuminos, que são as planárias, né, os vermes achatados, você tem os neurônios se agrupando de tal forma que você tem ali a presença de pequenos gânglios, tá, que a gente chama de gânglios nervosos, e você vai ter a interação ali entre neurônios sensitivos e neurônio motor. Ou seja, você ainda tem aquilo tudo disperso no corpo, mas não de maneira difusa. Você já começa a ter uma certa organização em forma desses gânglios nervosos, formados por neurônios agrupados. Então você vai ter ali o quê? Uma interação maior
E aqui eu trago para vocês, ó, você tem ali o gânglio cerebral, você vai ter meio que um centro de comando, você tem o cordão nervoso ao longo de todo o corpinho deles, e aqui só mostrando como que é esse gânglio cerebral, olha lá, você tem as células com pigmento, né, que vai ser como se fosse o ocelo, é o olhinho dessas planárias. É um olho bem primitivo, que ele não enxerga, mas ele já consegue ver, ele não enxerga assim, igual a gente, nitidamente, mas ele já consegue ter uma diferenciação de claro e escuro. Tá? Então você tem ali, ó, células fotossensíveis e o nervo que vai para o gânglio cerebral, ou seja, você já tem uma organização que consegue perceber o quê? A luminosidade, envia aquilo para o gânglio cerebral, que vai ser o centro de comando deles, e ali aquela informação vai ser interpretada, se está claro ou se não está. E aí o animal consegue se orientar no meio em que ele está vivendo ali. Quando a gente vai um pouquinho para o grupo dos moluscos, né, a gente já consegue perceber uma certa cefalização. Principalmente quando a gente fala dos cefalópodes, que são aqueles moluscos que possuem uma cabeça bem formada. Tá? Quando a gente fala das lulas, elas têm essa região do cefálica ali bem grande. Quando a gente fala dos polvos, já é mais arredondada. E dessa cabeça, né, dessa região, dessa cefalização, né, cabeça entre aspas, você tem ali um centro de comando um pouco mais desenvolvido. Se vocês perceberem ali na lula, ó, você tem o cérebro ali. Eles já chamam de cérebro. Aqui nos gastrópodes, né, no caso do caracol, caramujo, você tem os gânglios cerebrais. Então você já começa a ter uma questão de maior diferenciação, onde dessa região ali, desse centro nervoso, você vai ter saindo cordões nervosos que vão se interar com as outras partes do corpo. Então você vê que já está subindo um pouquinho o degrau aí. Nesse grupo aqui dos anelídeos e dos artrópodes, o que você vai ter? Um gânglio cerebral, que vai ser ali o centro nervoso. Tá? Dele partem ali cordões nervosos, e esses cordões nervosos vão ter ao longo de todo ele também gânglios nervosos, gânglios menorzinhos, né? Que a gente chama de gânglios segmentares. Né? Então esses gânglios segmentares vão estar dispersos ao longo de todo o corpo, que vai também ajudar naquela questão de percepção de estímulo. Então você meio que parte de um único centro de controle para uma questão mais diversificada dentro do corpo daquele animal. E com isso você melhora a reação ali a estímulo, tá? A reação. Então a reação ela fica mais rápida, porque você não precisa ter aquilo saindo lá da ponta do animal para chegar na região central para voltar. Você já começa a ter aquela resposta muito mais rápida. É como a gente falou na questão dos arcos reflexos. Quando o médico dá aquela marteladinha no seu joelho e ele levanta na hora, por que isso acontece? Porque a comunicação foi muito rápida entre o joelho e a medula espinhal. Diferentemente do que se aquele tivesse que percorrer todo o seu corpo, chegar lá no córtex e voltar. Então você já tem uma espécie de melhoramento, né, uma rapidez maior nessa questão de estímulo e reação. E falando aí especificamente dos vertebrados, o que a gente vai ter aí? Presença, tá? De o quê? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, onde você vai ter o centro de processamento, encéfalo e medula espinhal, e dali você tem os nervos se irradiando, formando o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Tá? E a gente viu que os gânglios eles aparecem desde lá dos outros grupos mais menos evoluídos, falando do sistema nervoso em si. Tá? Lembrando que o cérebro ele vai ser ali, o encéfalo ele vai ser composto por outras partes. Tá? Encéfalo é o nome do conjunto todo. Então o que a gente tem ali? Cérebro, cerebelo, tronco cefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. A gente vai ter o hipotálamo, o diencéfalo, o telencéfalo. Então a gente tem esse encéfalo composto por várias outras partes. E nesse grupo a cefalização ela é bem à vista, ela é bem à mostra. Tá? Você consegue perceber claramente que isso aqui é a cabeça de um animal. Se você olhar para um cachorro, você sabe o que é a cabeça dele. Se você olhar para um gato, você sabe. Se você olhar para uma tartaruga, você sabe. Tá? Então a cefalização ela é bem presente. E isso ajuda numa melhor organização do sistema nervoso desses animais. E a gente sabe que o sistema nervoso, né, dos animais, dos vertebrados, eles possuem uma proteção, onde você tem aí os ossos, tá? Então a caixa craniana, você tem a medula espinhal sendo protegida pelas vértebras, beleza? Então você vê que o grau de complexidade ele já é muito maior nos vertebrados. E você vê que essa rede neural ela é espalhada por todo o corpo. Isso permite o quê? Uma rápida resposta, tá, a algum estímulo, e também uma comunicação de todo o corpo com o meio externo
quando você fala de recepção de estímulos, e o meio interno quando você fala em resposta àqueles estímulos. Então, é tipo assim, você vê que a diferenciação ela é bem presente. E aí, os outros animais, eles sentem dor? Os peixes, eles sentem dor? Né? Então, a dor que a gente conhece é uma coisa nossa. Tá? Se você me falar, me explica a dor. Eu não vou saber te explicar, mas eu sei o que é uma dor porque eu sinto. E quando você vê isso em outro animal, será que ele sente dor? Então, uma coisa muito interessante nos peixes, fizeram um estudo, tá? Durante bastante tempo. Esse estudo foi publicado. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês o link, tá? Do artigo. E eles perceberam o seguinte, tá? Só antes da gente entrar no assunto, a questão aqui das barbatanas do tubarão. A gente tem em alguns países a cultura de consumir essas barbatanas. Então, é tipo assim, é uma coisa cultural, mas não deixa de ser cruel. Porque você pega aqueles caras, você tira o tubarão do habitat dele, você tira as barbatanas dele e devolve ele para o mar. Ou seja, ele não vai conseguir nadar, ele só vai afundar e vai ficar sofrendo até morrer. Então é uma questão bem complicada. E outra coisa, quando a gente fala da pesca, será que esse anzol na boca do bicho ali, ele está gostando? Ou será que aquilo está causando algum sentimento nele? Ele está sentindo dor? Então, fizeram um estudo justamente em relação a isso. Eles pegaram ali diversas espécies de peixe, diversos peixes, e fizeram ali uma certa caracterização de neurotransmissores, de substâncias dentro desses animais. Né? Então perceberam os níveis, tá, beleza, registraram tudo direitinho, aquilo dali com o animal no habitat dele. Claro, com um certo nível de estresse por conta do manuseio ali. Mas depois pegaram outros animais da mesma espécie e meio que causaram algum estímulo de dor nele. Pode ser um pequeno choque ou algo do tipo. Né? Ou até mesmo essa questão do anzol. E depois mediram também as substâncias dentro dele, os neurotransmissores, as substâncias que envolvem ali as respostas nervosas dentro daqueles animais. E eles perceberam que os níveis deram uma alteração muito grande. Tá? Ou seja, você tem sim substâncias sendo liberadas por conta daquele estímulo que ele está sofrendo, seja um eletrochoque, seja um anzol lá na boca dele. Então você percebe que ocorre a liberação dessas substâncias em resposta a esse estímulo. O peixe grita? Não. Ele chora? Também não. Mas essa liberação de substâncias, você já consegue entender que não é uma coisa normal. Ou seja, sim, eles sentem dor. Não do jeito que a gente conhece, até porque a gente não consegue sentir a dor daquele animal, mas você vê que através desses experimentos você tem ali a presença de substâncias que antes talvez não estavam ali e foram causadas por conta daquele estímulo que causou a dor nele. Tá bom? Então sim, os peixes eles sentem dor. Então galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula e teremos lá o nosso encontro do Zoom para poder tirar as dúvidas e falar mais sobre o assunto, tá bom? Valeu!